A paz, meus amados, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma mulher, o nome dela é Débora. Para mim foi uma das mulheres mais importantes do Velho Testamento. Eu admiro muito essa mulher e ela tem muitos ensinamentos para deixar. Para mim ela tinha que ter o livro só para ela na Bíblia. Eu quero deixar alguns ensinamentos de Débora para vocês, que foi uma mulher incrível, um excelente líder e ela tem muito a ensinar para nós. Débora era uma profetisa, juíza de Israel, líder espiritual, estrategista de guerra, e a sua história está narrada em Juízes 4 e 5. Ela liderou Israel em um momento de opressão e trouxe libertação através da direção profética e coragem. Ela se levantava quando ninguém mais se levantava, tanto que Deus levantou ela para libertar Israel junto com Baraque. Porque nós sabemos que a época de Juízes era uma época bastante conturbada, né, que os homens eles não tinham um Deus, eles estavam bem perdidos, então Deus teve que levantar uma mulher para poder governá-los. Mas depois eu vou detalhar mais sobre isso, tá? Vamos continuar aqui na história de Débora. O nome dela deriva da palavra abelha, e as abelhas têm muito em comum com a Débora. As abelhas têm um trabalho diligente, ela vive em uma sociedade extremamente organizada, é produtiva, disciplinada. E Débora era uma mulher ativa, ela julgava o povo, ela governava, né? Ela governava com muita sabedoria. Ela era juíza, e é um cargo que exige muita disciplina e liderança. Da abelha também vem a doçura, que é o mel. Da abelha vem o mel. E ela trazia palavras proféticas, que eram doces, porque era direção e cura para o povo. Ela também dava proteção e força para Israel, porque apesar dela ser pequena, ela atacava quando necessário. E a abelha, da mesma forma, apesar da abelha ser pequena, a abelha ataca quando é necessário. Débora era uma mulher que não era passiva, tanto que ela convocou Baraque para a guerra e ela não se intimidou. A abelha também tem uma liderança feminina forte, assim como Débora. As abelhas vivem sob a liderança de uma rainha, protegendo a colmeia e cuidando da prole. Débora governava, ela protegia Israel sobre a palmeira de Débora, né, assim como está na Bíblia escrito. E essa palmeira era um símbolo de autoridade e liderança, pois era aonde Débora atendia as pessoas da cidade. E qual era a história de Débora em Israel? Em Juízes, nós vemos isso. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela foi responsável por resolver os problemas de fragmentação de Israel, os agrupando e chamando de novo a fidelidade a Deus. O povo estava muito desunido, estava muito sem fé, como eu expliquei para vocês. Eles não tinham um Deus. E isso mostra que Débora era excelente mediadora e conselheira. E isso é a primeira coisa que nós podemos aprender com ela. Ela sabia trabalhar através de outras pessoas, sabia delegar funções para as pessoas certas. Débora planejava, ela não agia por impulso, como muitos líderes agem hoje, por imediatismo. E isso era características de um papel de juíza, inclusive. Ela nos lembra que nós precisamos ter calma, que nós precisamos nos planejar e esperar a hora certa. Débora também era humilde, ela não tinha fome de poder, mesmo sendo juíza e autoridade. E ainda mulher. Naquela época, em uma sociedade extremamente patriarcal, ela nos lembra da necessidade de nós estarmos disponíveis tanto para Deus quanto para os outros, já que ela tinha o dom do Espírito Santo e ela aconselhava as pessoas debaixo da palmeira. Outra coisa que Débora nos ensina é que uma pessoa pode realizar os feitos que ela quiser quando Deus está no comando e quando nós somos dispostos a nos deixarmos ser dirigidos por Ele, porque no final Deus busca mais do que aparências, Ele busca corações dispostos, como o de Débora. Ela só queria agradar o Senhor. Débora nos ensina a obedecer ao Senhor. E ela influenciou o povo a viver para Deus após a guerra, porque ela liderou a batalha contra os cananeus, com o líder que era Cícera, e ela proclamava a grandeza de Deus e repassou a história de geração em geração por conta do cântico de Débora, que foi o cântico que eles cantaram logo após a vitória. E ela viveu em um tempo que os homens viviam com a libertinagem muito grande, que não haviam reis dominando. Uma coisa clara para mim é a fraqueza e a covardia dos homens naquela época. Se você acha que hoje os homens estão difíceis, não era só hoje não, viu? Desde aquela época. Talvez pela falta de Deus, talvez por falta de fé, porque a covardia dos homens de Juízes veio antes de Débora, veio da coexistência com os cananeus, né? Se você lembrar da história, na conquista das terras, os israelitas temeram a força dos cananeus, embora Deus estivesse com eles. Então, Juízes relata que Judá conquistou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes, porque eles tinham carruagens de ferro, né, os habitantes do vale. E aí começou a covardia dos homens de Israel.
Como não derrotaram os cananeus, eles foram obrigados a conviver com essas pessoas e com os seus deuses, e isso os levou à idolatria e infidelidade a Deus. A falha em conquistar a terra não foi por falta do poder de Deus, gente. Foi por falha humana em confiar e obedecer ao comando divino. Isso que gerou a falta de fé e descompromisso com os povos das tribos, das 12 tribos, que ficaram desunidos. E por isso o ministério de Débora foi extremamente importante e foi uma revolução contra isso, pois ela foi uma líder sábia e ela uniu os povos enquanto ela reinou. Ela nos lembra de gastar os nossos esforços no que podemos fazer. Ela usava os seus dons e talentos de forma que engrandecesse ao Senhor, para o bem das pessoas e não de forma egoísta, agindo por conta própria. Porque naquela época as pessoas agiam assim. Mas ao contrário, Débora usava os seus dons de maneira que abençoava e promovia a justiça. Uma última coisa e não menos importante sobre Débora é que ela confiava no Senhor e deu mérito para ele. Ela sempre dava mérito para o Senhor. Isso revela um coração humilde que entende que a capacidade não vem dela, mas sim de Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, dá o seu like, que é muito importante para espalhar a palavra de Deus e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele vai espalhar esse vídeo quando você compartilha, quando você hype o vídeo, quando você dá o seu like, que é extremamente importante. E não esquece de ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? Se inscreve aí no canal para você acompanhar os próximos vídeos. E até semana que vem. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até mais!